Olá, esse daqui é o nosso primeiro vídeo da nossa série de introdução à microeconomia e nesse vídeo eu quero tratar alguns conceitos básicos. Eu vou começar tratando esse vídeo, ainda vou precisar de mais um e talvez dois vídeos para abarcar todos esses conceitos básicos, né, da maneira adequada, tá? O que eu quero discutir com vocês hoje, né, primeiro discutir o que é economia. Na verdade eu não vou definir isso, vou dar algumas ideias que vão servir de pontapé inicial para introduzir alguns conceitos que eu começo a introduzir hoje através de dois exemplos que nós vamos explorar mais ainda no próximo vídeo, tá? Então, os conceitos que nós vamos ver hoje, tá? Talvez os mais importantes são os conceitos de produtividade, de custo, de oportunidade e de vantagens absolutas, né? No próximo vídeo, nós vamos falar de um outro conceito que é chamado de vantagens comparativas, e a gente vai ver que, havendo vantagens absolutas ou comparativas, existe vantagem das pessoas realizarem trocas entre si. O comércio pode trazer benefício para todos, né? Para todos envolvidos na atividade comercial. Mas isso eu vou deixar para ilustrar um pouquinho ao final desse vídeo e concluir melhor no final do próximo vídeo. Então vamos começar com o nosso conteúdo. E eu gostaria de iniciar a exposição desse vídeo fazendo uma pergunta, cuja resposta não é trivial, não é fácil e que nós vamos responder apenas parcialmente. E a pergunta é essa que aparece na tela de vocês, o que é economia? A palavra economia pode ter diversos significados. Ela pode significar uma poupança, né? Minhas economias. Ela pode significar um esforço em reduzir gastos. Vamos fazer economia no gasto com energia elétrica. Ela pode significar o sistema de negócios e de produção de um país, como a economia brasileira, a economia mundial. Mas ela também pode significar a disciplina do conhecimento humano que procura entender algumas relações humanas, né? A chamada ciência econômica. E é nesse sentido que eu estou me perguntando o que é economia, né? O que é a ciência econômica, se vocês preferirem. Eu vou usar aqui uma definição clássica, que é a definição atribuída a Lionel Robbins, tá? Ele escreveu essa definição em 1932, e essa definição diz o seguinte: economia é a ciência que estuda o comportamento humano como uma relação entre fins e meios escassos que possuem usos alternativos. Essa definição aqui, na minha opinião, ela captura algo bastante importante, né, da economia. E a gente pode completar isso com com uma definição oferecida pelo Prêmio Nobel de Economia, Gary Becker. Ele ofereceu essa definição em 1976. Gary Becker é um economista que expandiu a área de atuação da ciência econômica, né? Ele usava a metodologia da economia para explicar fatos que até então não eram entendidos como dentro do escopo da abordagem da ciência econômica. E o Gary Becker dizia o seguinte, né? Grosso modo, economia é um método para compreender o comportamento humano que combina as hipóteses de comportamento maximizador, preferências estáveis e equilíbrio de mercado. Bem, essas duas definições possivelmente são de difícil compreensão para quem ainda não estudou economia. Eu vou tentar passar, tá, nesses dois primeiros vídeos, tá, um gostinho das consequências do que está em jogo aqui, tá, e do que está por trás dessas duas definições. Por ora, talvez seja interessante, né, salientar que dessas duas definições, tá, a gente pode destacar alguns que são os principais aspectos da abordagem econômica. Como um economista pensa o comportamento humano, como ele tenta descrever o comportamento humano ou explicar o comportamento humano. Primeira coisa, né? Todo problema econômico ele está relacionado a algum tipo de escassez, né? E tem algum tipo de recurso para obter algum tipo de fim, né? Então um meio para atingir algum fim, tá? Mas esse recurso ele é escasso. E mais do que isso, ele tem uso alternativo. Isso quer dizer que eu posso usar esse recurso para atingir uma finalidade ou para atingir outra finalidade. Tá? Nós vamos assumir também que as pessoas, os agentes econômicos, como a gente diz, eles têm objetivos estáveis, né? O que eles querem da vida é relativamente estável
e que eles buscam atingir esses objetivos, tá, empregando os recursos escassos de modo racional. Ou seja, eles são inteligentes ao usar esses recursos que eles têm disponíveis, sabendo quais são os seus objetivos. Essa é a chamada hipótese de racionalidade do comportamento humano. É uma hipótese simplificadora do comportamento humano. A gente sabe que as pessoas, elas são muitas vezes racionais, sim. Muitas vezes, quando a gente quer explicar o comportamento das pessoas, a gente explica dizendo, olha, ele fez isso porque fazendo isso ele conseguiu atingir aquela finalidade, ou seja, a gente explica o comportamento humano como racional, isso na nossa interpretação não econômica, trivial de comportamento humano, portanto não há nada de novo nisso, né? Mas o que os economistas fazem usualmente é se ater apenas a esse aspecto. Existe uma área nova de pesquisa em economia chamada economia comportamental. Na verdade, dizer que ela é nova é um exagero, mas que é uma área que, digamos assim, era muito marginal de pesquisa em economia, agora tem ganhado destaque, que é uma área de comportamento, de economia comportamental, que mistura, que usa ferramentas da psicologia para tentar explicar o comportamento humano. E nessas ferramentas, tá, o comportamento humano já não é mais tido como 100% racional. Tá? Mas isso é uma área em expansão, não é a principal metodologia de explicação dos economistas. Classicamente, um economista ele tenta entender como as pessoas se comportam, tentando ver como isso é racional, como é racional fazer isso. Vocês podem pensar que o economista, de certa maneira, ele tenta explicar os fenômenos sociais de uma maneira similar a que os biólogos tentam explicar os fenômenos da natureza. Né? Então, a gente pode se perguntar por que o bico do papagaio tem tal forma? E há diversas formas de explicar isso. Né? Os biólogos eles têm por trás da explicação do formato do bico do papagaio a teoria da evolução. E a teoria da evolução diz simplesmente, né, que aquelas características que são mais úteis à sobrevivência vão ser as características selecionadas. Então, um biólogo vai dizer: o bico do papagaio tem esse formato porque ele é útil para comer o alimento que o papagaio tipicamente come. Ele vai dar uma explicação funcional. Vai dizer que é racional que o bico do papagaio tenha esse formato para que o papagaio seja capaz de sobreviver. A explicação do economista, de certa maneira, é similar. Né? Ele vai dizer o seguinte: por que essa pessoa está agindo dessa forma? O economista vai buscar algum tipo de racionalidade por trás desse tipo de ação. Tá? Na abordagem, né, na abordagem de diversos fenômenos sociais, isso acaba sendo um recurso bastante poderoso. Tá? E essa, digamos assim, é a metodologia clássica de abordagem dos economistas de problemas sociais. Bom, terceiro ponto que eu queria destacar, né? A gente falou que os recursos são escassos, tá? Eles são escassos e têm uso alternativo. Isso quer dizer o seguinte: o uso de um recurso para a obtenção de uma determinada finalidade implica abrir mão do ganho que se teria caso se empregasse esse recurso em uma finalidade alternativa. Então, por exemplo, o nosso tempo é escasso. Você pode usar o seu tempo para estudar, né? Mas enquanto você está estudando, você não está descansando. Então, o uso do seu tempo para estudar implica abrir mão, né, do seu tempo para descansar. Enquanto você está estudando, você não está trabalhando. O uso do seu tempo para estudar implica abrir mão, né, do uso do seu tempo para o trabalho. Né? Esse ganho, esse uso alternativo do qual eu abri mão, ele costuma ser chamado, né, em teoria econômica, tá, de custo de oportunidade. Tá? Esse é um conceito que é muito importante, né, para os economistas, tá? E que também ele aparece na literatura de ciências contábeis. Por quê? Porque, embora o economista defina o conceito, quem vai operacionalizar esse conceito, pelo menos no escopo de uma firma, são os contadores, né? Como mensurar o custo para melhor refletir o custo de oportunidade dos recursos empregados, por exemplo, na produção de um bem. Tá? Então nós temos esse conceito como um conceito teórico, importante em economia, e como um conceito que pode ser estimado na prática, né? Que passa a ser um problema, entre outras abordagens da abordagem contábil.
E para fazer uma primeira ilustração, né, desses aspectos da abordagem econômica, eu vou dar aqui alguns poucos exemplos muito simples, muito estilizados, para passar a ideia. Né? Na verdade, essa ideia de dar exemplos simples e estilizados, é claro que é um recurso didático, né? Quando a gente quer explicar uma ideia de uma maneira simples, a gente abstrai de uma série de complicações que estão por trás dessa ideia. Por exemplo, né, quando um físico vai explicar o movimento dos corpos, né, e ele fala, eu lancei uma flecha, qual que é a trajetória que essa flecha vai fazer? Usualmente, numa primeira abordagem, a gente ignora, né, que essa flecha vai sofrer algum tipo de resistência do ar e isso vai alterar, né, a descrição do movimento dessa flecha. A gente supõe que ela esteja no vácuo e consegue uma boa primeira aproximação do comportamento da trajetória dessa flecha. Em economia, a gente tem que ser mais ousado ainda, né? A gente conta, digamos assim, como se fossem historinhas, né? E a gente fala, imagine um mundo que funcione dessa maneira. Nesse mundo que funciona dessa maneira, eu tenho, por exemplo, um agente, uma pessoa que tem tais objetivos, né? E tudo muito simplificado, né? Então o mundo funciona de uma maneira muito simplificada, esse agente tem objetivos muito simplificados. A gente coloca bastante simplificações para tentar destacar um ponto sobre o qual a gente está querendo chamar a atenção. No curso introdutório, essas simplificações vão ter que ser muito exageradas para que a gente consiga passar ideias sem se perder, né, no mundo de complexidades. À medida que a gente vai avançando, né, no estudo de economia, essas simplificações podem ser diminuídas, né? Mas faz parte da técnica de modelagem, seja em economia, seja em física, em qualquer ciência, a gente pensar o mundo simplificado, a gente tentar abstrair daquilo do que a gente acha que não é relevante da realidade, ou não é relevante relativamente à questão que a gente está se colocando, para focar naquilo que a gente acha que é relevante relativamente à questão que a gente está se colocando. A gente tira conclusões, né, desses modelos e depois a gente vai se perguntar, bom, essas conclusões, elas são aderentes à realidade? O mundo real se comporta de acordo com as conclusões desse modelo? Se ele se comportar, o nosso modelo ele descreve, a gente pode julgar que o nosso modelo, pelo menos a princípio, ele é uma boa aproximação, uma boa descrição, ainda que provisória, da realidade. Então, o método científico sempre tem esses dois aspectos, né? A gente vê a realidade, vê que as coisas se comportam, a gente identifica padrões de comportamento nessa realidade, tenta explicar esses padrões de comportamento como? Fazendo modelos. Os modelos são simplificadores, eles abstraem de diversas coisas da realidade e depois a pergunta que a gente faz, desse modelo a gente vai tirar uma série de conclusões, a gente confronta essas conclusões com a realidade novamente para julgar o nosso modelo. Se as conclusões do nosso modelo elas não têm nenhuma aderência à realidade, a gente pode dizer que o nosso modelo ele não é um bom modelo. A gente tem que repensar esse modelo, refazer esse modelo ou começar um novo modelo. E é assim que a ciência funciona, né? A gente procura explicações para a realidade. Usualmente as explicações que a gente procura devem explicar um fato conhecido e possivelmente prever algo para um fato que a gente ainda não testou. Né? E a gente testa essa previsão. Né? Se essa previsão for atendida, bom, a gente está com uma explicação boa. Ela não apenas explicou o que eu já vi que tinha acontecido, mas ela explica algo novo. Se isso é verdadeiro, a gente mantém, né, a nossa teoria como válida. A partir do momento que a nossa teoria começa a prever coisas que a realidade diz que na realidade não acontecem, né, que são falseadas na realidade, a gente tem que rever a nossa teoria. Bom, mas vamos voltar aqui, né, simplesmente ao nosso modelo. Nosso objetivo aqui não é falar de metodologia da pesquisa científica, nosso objetivo aqui é falar sobre como os economistas pensam e como a gente pode usar os conceitos de economia aplicadamente, por exemplo, em ciências contábeis. E então vamos então, como eu estava falando, né? Vamos pegar então esses aspectos da abordagem. Eu vou tentar ilustrar através de 2 ou 3 exemplos bastante simples que a gente vai ver a seguir. E o primeiro exemplo é esse que aparece agora na tela de vocês. Né? Maria é a única habitante em uma ilha sem contato com o resto do mundo. Então, que já é uma super simplificação. Né? Eu estou supondo um ser humano
ela está sozinha em uma ilha, não tem contato com o resto do mundo. Eu não tô, a gente fala que economia é uma ciência social, aqui eu não tenho sociedade, eu tenho uma sociedade de um único indivíduo. E ela, Maria, pode produzir e consumir apenas dois bens, peixe e coco. Uma outra simplificação, né, usualmente mesmo um ser humano isolado, né, no meio, perdido no meio da selva ou numa ilha isolada, um náufrago numa ilha isolada, usualmente ele pode produzir mais do que duas coisas apenas. Né? Mas vamos supor que nesse mundo de Maria existem apenas dois bens, peixe e coco. E vamos assumir também que em uma hora de trabalho ela é capaz de produzir 50 gramas de coco ou, alternativamente, 100 gramas de peixe. Então ela tem um tempo, né? O tempo dela é um recurso escasso que vai ter usos alternativos. Né? Cada hora que ela dedica à produção de coco, ela ganha 50 gramas de peixe. Se ela de coco, perdão, né? Se ela dedicasse essa produção, essa hora, à produção de peixe, ela conseguiria obter 100 gramas de peixe. Eu vou assumir também, embora não tenha deixado explícito aqui, né, que a Maria ela é insaciável, né, no sentido que ela vai comer tanto coco e tanto peixe quanto ela puder coletar, né, produzir, é, ou pelo menos, né, nos limites relevantes do nosso problema. Bom, daí o item A diz o seguinte: sabendo que Maria trabalha 60 horas por semana, descreva a relação entre as quantidades produzidas por Maria de coco e peixe, usando uma tabela, um gráfico e uma equação. Na verdade, então, o que a Maria tem? Ela tem 60 horas para trabalhar, ela tem que escolher quanto que ela vai usar dessas 60 horas para produzir coco e quanto ela vai usar para produzir peixe. Quanto que ela vai usar do recurso escasso dela, que é o tempo, são 60 horas, né? Em dois usos alternativos, a produção de coco e a produção de peixe. Tá? Essa é a pergunta. E ele pede para a gente descrever a relação entre essas quantidades produzidas, né, de coco e peixe, usando três recursos: o recurso de uma tabela, de um gráfico e de uma equação. Tá? Isso aqui é muito comum em economia, e vocês vão ver também em ciências contábeis, né, em quase todas as ciências que permitem, né, a descrição numérica de variáveis, né, muitas vezes é conveniente descrever a relação entre variáveis através de uma tabela. Isso por quê? Porque é fácil, todo mundo consegue entender uma tabela simples, né? Mas por vezes é melhor usar um gráfico, né, que é uma descrição por vezes mais completa e talvez ela deixe mais claro algumas relações. Né? E finalmente, tá, quando a gente quiser usar um recurso mais poderoso, a gente gosta de descrever as relações através de equações matemáticas. Né? Embora uma equação matemática não é algo fácil de ser visualizado, é uma coisa que é fácil da gente computar. A gente acha soluções, pode falar de coisas complexas usando matemática. No nosso curso, nós vamos usar sempre matemática muito simples, né? Mas em economia avançada, a matemática usada já é mais sofisticada. Usa-se bastante cálculo diferencial, integral, usa-se até análise por vezes, usa-se álgebra linear, usa-se topologia, ou seja, você pode usar bastante recursos sofisticados de matemática, mas né, nosso curso é introdutório e no nosso curso introdutório a nossa matemática vai ser muito simples, matemática de ensino médio. Tá? Bom, então essa é a nossa primeira pergunta, né? A Maria trabalha 60 horas por semana e pede para descrever a relação entre as quantidades produzidas de coco e de peixe, né, por Maria. Tá? E a segunda pergunta, né, do mesmo exemplo, pede o seguinte: se Maria quiser consumir quantidades iguais de coco e de peixe, quantas horas semanais ela deve dedicar à produção de cada bem e quanto ela irá consumir de cada um desses bens. Tá? Então vamos começar, né, a resolver esse exemplo, né? Vamos começar com o nosso item A. Então o item A, na verdade, ele tem três partes, né? Ele pede para a gente montar uma tabela, um gráfico e uma equação. Tá? Então vou começar aqui. O item A, tá? Parte 1, né? Que é montar a tabela. E para montar essa tabela, tá? Vou criar uma tabela auxiliar aqui, tá? Que é horas, que é uma tabela na qual eu tenho horas, né, dedicadas à produção de cada um dos bens, né? A produção de, tá? Cada um dos bens, né? Coco e
peixe. Para saber quanto a Maria vai produzir de coco, eu preciso saber quantas horas ela vai dedicar à produção de peixe, de coco. Para saber quanto ela vai produzir de peixe, eu preciso saber quantas horas ela dedicou à produção de peixe. E o que a gente pode usar aqui é o fato que a Maria trabalha 60 horas. Né? Então, se ela dedica 30 horas à produção de coco, só sobram 30 horas para dedicar à produção de peixe, por exemplo. Né? Então, a gente pode montar uma tabela, por exemplo, né, colocando aqui, se a Maria trabalha 0 horas para produzir coco, ela tem 60 horas para produzir peixe. Se ela trabalha 10 horas para produzir coco, ela só tem 50 horas restantes para produzir peixe. Né? Se ela trabalha 20 horas para produzir coco, ela tem 40 horas para produzir peixe. 30 horas para produzir coco, ela tem 30 horas para produzir peixe. Né? 40 horas no coco, sobram 20 horas para produzir peixe. 50 horas para produzir coco, deixam apenas 10 horas para produzir peixe. E se finalmente, né, se a Maria dedicar 60 horas na produção de coco, ela vai ter 0 para produzir peixe. Né? Bom, então essa daqui seria a nossa tabela. Né? A nossa tabela ela tem uma certa arbitrariedade de como eu montei ela, porque eu estou fazendo aqui, né, a quantidade, o número de horas variar de 10 em 10. Né? Eu podia fazer variar de 5 em 5, de 1 em 1, né, de meia em meia hora. Tá? É meio arbitrário, né, essa escolha especificamente da variação do número de horas exatamente de 10 em 10. Mas agora, tendo montado essa tabela, fica fácil calcular, né, quanto ela vai produzir de coco e de peixe ao longo da semana, sabendo que, né, dando a informação de que ela produz 50 gramas de coco em 1 hora trabalhada e 100 gramas de peixe em 1 hora trabalhada. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou montar agora sim a nossa tabela de produção, né? Tá? Novamente, essa tabela vai ter uma coluna de coco e outra coluna descrevendo a produção de peixe. Tá? E o que eu vou fazer, né? Para descrever a produção de coco, eu vou pegar essa última coluna aqui, que eu usei de horas na produção de coco, eu multiplico por 50 gramas e tenho a produção de coco. Né? Mesma coisa, né? Para ver quanto eu vou poder produzir de peixe, eu pego essa coluna, tá? Multiplico. São 100 gramas por hora trabalhada na produção de peixe, não é isso? Tá? Multiplico por 100 gramas. E obtenho, né, em cada linha, a produção de peixe. Então vamos fazer isso. Só montar aqui minha tabela mais bonitinha para ela ficar mais visível. Né? Okay. Muito bem. Então, se eu dedico, na primeira linha dessa tabela aqui, né, diz o seguinte: se eu dedico 0 horas à produção de coco, bom, 0 vezes 50 é 0, né? Eu vou produzir 0 de coco, como era de se esperar. E se eu dedico 60 horas à produção de peixe, 60 vezes 100 dá 6.000 gramas de peixe, né? Ou seja, 1 quilograma de peixe, se vocês quiserem representar em quilogramas. Né? 6 quilogramas de peixe. Né? Segunda linha, se eu dedico 10 horas à produção de coco, eu vou ter 50 horas para produzir peixe. 10 horas dedicadas à produção de peixe vão gerar 10 vezes 50, 500 gramas de coco. E eu vou ter 50 horas, né, para produzir peixe. 50 vezes 100, 5 quilogramas, 5.000 gramas de peixe. Né? E assim por diante. Né? Na terceira linha, 20 vezes 100 vezes 50, eu vou ter, na terceira linha, se eu for produzir só coco, né, eu vou ter 20 vezes 50, exatamente, eu vou ter 1 quilograma de coco. Ao final da semana, produzo 1 quilograma, 1.000 gramas de coco, né? E eu vou ter apenas 40 horas para produzir peixe. 40 vezes 20, 4.000. Né?
E vocês podem completar essa tabela, né? Vocês vão ver que de fato o que vai acontecer a cada nova linha, a produção de coco, ela sobe de 500 unidades, né? E a produção de peixe sobe, cai de 1.000 gramas, tá? Então aqui eu vou ter 2.000 gramas de peixe, aqui eu vou ter 2.000 de coco, 2.000 gramas de peixe, aqui eu vou ter 2.500 gramas de coco, aqui 1.500 gramas de peixe, perdão, 1.000 gramas de peixe. E finalmente, né, na última linha eu vou ter 3 quilos de coco e 0 gramas de peixe. Né? E aqui está então concluída a nossa tabela. Tá? Então, primeira resposta está respondida aqui, né? Notem que essa resposta ela é interessante porque ela ilustra de uma maneira muito definida, muito precisa, né, a relação entre a produção de coco e de peixe, mas ela não é completa, né? De fato, uma tabela ela nunca vai ser completa, né? E se eu dedicasse 10 minutos à produção de coco e o restante à produção de peixe? Bom, minha tabela não diz isso, ela não está dando esses dados, né? A minha tabela ela tem que ter saltos arbitrários, né? E, portanto, isso pode estar faltando algum tipo de informação relevante aqui, tá? Bom, então uma forma de deixar a informação mais completa, embora talvez numericamente menos precisa, seja montar um gráfico, né? Então, eu posso montar um gráfico agora, no qual, tá? Então, o nosso item 2, tá? Vou montar o gráfico que ele pediu, né? Então vamos montar aqui um gráfico bidimensional, um diagrama cartesiano, né, no qual no eixo horizontal eu vou medir a quantidade produzida de um dos bens, digamos o coco. E no eixo vertical a quantidade produzida do outro bem, né, o peixe. Tá? Vou fazer um pouquinho mais curto aqui. Então vou marcar aqui no eixo vertical eu estou medindo a quantidade produzida de coco. Vamos colocar aqui em quilogramas só para ficar mais limpo o nosso gráfico, tá? E aqui peixes também. Eu coloquei só quilograma, mas de fato é quilograma por semana, né? Porque em cada semana ela vai trabalhar 60 horas e vai produzir essa quantidade. Então a gente pode colocar aqui quilograma por semana, né? E o que a gente pode fazer então é simplesmente marcar os pontos desse gráfico, né? Quando eu não produzo nada de coco, eu posso produzir 6 quilos de peixe, né? Então vamos marcar uma escala nesse gráfico aqui, cada quadradinho pode ser 1 quilo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui está a nossa origem, o 0, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Vou marcar os nossos pontos aqui com outra cor, com a cor vermelha, por exemplo. Então, nossa tabela diz o seguinte, ó, quando eu não produzo nada de peixe, de coco, eu produzo 6 quilos de peixe. Né? Então, nada de coco significa que eu estou em uma região que está perpendicular, meu ponto tem que estar na altura do 0 no eixo vertical, 6 quilos de peixe na altura do 6 no eixo, meu ponto tem que estar na altura do 0 no eixo horizontal, perdão, e na altura do 6 no eixo vertical, nesse pontinho aqui, né? Daí ele diz o seguinte, ó, quando eu produzo, eu vou pular o de 500, aqui vou pular para a primeira, segunda, terceira linha, né? Quando eu produzo 1 kg de coco, eu posso produzir 4 kg de peixe, né? Então vou marcar aqui 1 kg de coco, 4 kg de peixe, né? Daí a gente vai ter 2 kg de coco, 2 kg de peixe.
e finalmente 3 quilos de coco, nada de peixe. De fato, a relação que eu vou obter entre coco e peixe, ela pode ser descrita pela linha reta que passa por todos esses pontos aqui. E aqui está, né, a resposta ao nosso segundo item, tá? Bom, essa resposta aqui, esse gráfico aqui, ele é chamado, tá, de fronteira de possibilidades de produção de Maria, tá? Então vamos chamar isso aqui fronteira de possibilidades de produção. É claro que, por que eu chamo de fronteira? Porque dado que ela trabalha 60 horas por semana, ela, por exemplo, se eu tiver em um ponto como esse aqui, né, no qual a Maria tá produzindo 4 unidades de peixe, tá? E uma unidade de coco, tá? Ela não é capaz de aumentar a produção de coco sem reduzir a produção de peixe, nem de aumentar a produção de peixe sem reduzir a produção de coco. Então ela está em uma fronteira, ela não consegue ir além disso. Ela consegue produzir aquém disso? Bom, eu vou assumir que sim, né? Eu vou assumir que nesses pontos que eu estou marcando aqui, ela pode produzir, ela seria ineficiente produzindo aquém disso, né? Então, se eu assumir que esses pontos que eu estou agora chorando aqui, eles são factíveis para Maria, ela pode produzir mal, ela pode usar mal o tempo dela, esse conjunto inteiro aqui, né, desse triângulo inteiro, inclusive a fronteira de possibilidades de produção, pode ser chamado como conjunto de possibilidades de produção de Maria. Bom, o que a gente pode. Bom, a gente já volta a essa fronteira aqui, né? Vamos então para o nosso terceiro. Nossa terceira resposta do item A, né? Vamos descrever então a relação entre peixe e coco, né? De uma maneira através de uma equação, tá? E a gente vai ver que essa equação, de fato, ela vai descrever essa fronteira de possibilidades de produção, tá? Então, no nosso item 3, ele pede para a gente achar uma equação, tá? Eu acho que, vamos ver se a gente consegue colocar no espaço que me resta aqui nessa página, senão a gente abre uma nova página, né? Y3, ele pede para a gente achar uma equação. Então, para achar essa equação, tá? Vamos chamar de H subscrito C, tá? São as horas empregadas na produção de coco. Tá? E H subscrito, eu vou usar F aqui para peixe, tá? De fish, simplesmente porque se depois a gente usar a letra P, a gente usa com muita frequência, né? Para abreviar preço, então vou usar F aqui, tá? Do inglês fish, é claro, né? Para abreviar o peixe, tá? Então aqui são as horas empregadas na produção de peixe. O que eu sei? Que a gente vai precisar usar mais uma página. Deixa eu abrir mais uma página aqui. Pronto, iniciei a nova página com o conteúdo que a gente tinha colocado antes, né? Para a gente, pelo menos o item, ficar todo dentro de uma página, tá? Então, vamos fazer isso, né? HC e HF são o total de horas empregadas na produção de coco e de peixe. O que eu sei? Eu sei que, né, ela trabalha ao todo 60 horas por semana. Quer dizer que HC mais HF é igual, né, antes disso, antes de colocar isso, tá? Deixa eu só colocar mais duas notações. Vamos chamar simplesmente de C, tá? O total produzido de coco.
e de F simplesmente o total produzido de peixe. Então, agora eu vou colocar aqui três equações que a gente vai reduzir a uma única equação, né? Quer dizer, o que a gente sabe? A gente sabe que HC mais HC mais HF é o total de horas trabalhadas. Isso daqui tem que ser igual a 60 horas por semana. É um dado do exercício, eu vou assumir que isso daqui continua constante, né? Eu sei quanto que ela pode produzir de coco, né? Bom, ela produz a cada hora trabalhada 50 gramas de coco, está aqui o enunciado do nosso exercício, né? E 100 gramas de peixe, né? Portanto, o total que ela vai produzir de coco, se ela produzir direitinho, né, vai ser 50 gramas por hora trabalhada vezes o número de horas trabalhadas dela, HC. E o total que ela vai produzir de peixe, se ela fizer tudo direitinho, né, vai ser 100 vezes HF, porque HF é o número de horas que ela vai trabalhar na produção de peixe, e 100 é a produtividade da Maria na produção de peixe, né? 100 gramas de peixe por hora trabalhada. Tá? Bom, vamos nessas duas equações, vamos isolar, tá? O C, o HC e o HF. Tá? Então eu vou ter HC igual a C sobre 50 e o HF igual a F sobre 100. E o que eu vou fazer aqui é substituir, tá, essas duas equações na primeira. Combinar, né, essas três equações para obter, né, HC é C sobre 50, HC é C sobre 50, mais HF, que é F sobre 100, tem que ser igual a 60. Né? Multiplicando, né, por 100 dos dois lados, eu vou ter 2C mais F igual a 6.000. Se você quiser expressar isso em termos, isolando uma das quantidades produzidas em relação à outra, né, vocês vão ter F, por exemplo, isolando o peixe, né, a gente tinha marcado o peixe no eixo vertical do nosso gráfico, né, F igual a 6.000 menos 2C. Então, essas duas últimas equações que a gente desenhou, elas são a resposta, né, para o item, para a parte referente à equação, né, do item C, do terceiro ponto, né, do nosso item A do nosso exercício. Tá? Vamos olhar um pouquinho para essa resposta aqui, tá? Para essa segunda resposta, porque ela coloca, né, a quantidade que a Maria pode produzir de peixe como função da quantidade que ela produz de coco. Né? Na verdade, o gráfico dessa função aqui é exatamente o gráfico que a gente havia desenhado aqui. Né? Então, esse gráfico aqui, ele descreve a função f igual a 6 menos 2c. Né? No nosso caso aqui era 6.000 menos 2c, mas aqui eu estou expressando isso daqui em quilogramas por semana, né? E na nossa equação estava em gramas por semana, né? Então isso aqui está aqui em gramas. Se eu quiser expressar a mesma relação em quilogramas por semana, eu vou ter F igual a 6 menos 2C, né? Isso daqui vai estar em quilogramas por semana. Ok? Então colocamos aqui, né, o mundo em que Maria vive. Né? E a Maria vive nesse mundo, ela tem um problema. Ela tem um recurso escasso, que é o tempo dela. Ela vai trabalhar 60 horas por semana, talvez porque ela não aguente trabalhar mais. Vamos assumir isso, né? Que ela não tem escolha se não trabalhar exatamente 60 horas por semana.
Eu poderia fazer um modelo no qual a Maria podia escolher quantas horas vai trabalhar, né? Ela teria um terceiro bem, que seria o lazer, o tempo livre disponível, no qual ela não está trabalhando nada, ela derivaria prazer disso, mas o nosso modelo ia ficar mais complicado. Então eu vou assumir que ela tem 60 horas e vai trabalhar essas 60 horas. De qualquer maneira, o tempo dela é escasso, né? Porque ela tem no máximo 24 horas por dia, né? Então, no máximo em uma semana, 7 vezes 24, bom, dá 140 mais 28, 168 horas por semana, né? Então, ela seria o limite que ela teria. Aqui eu estou colocando esse limite em 60 horas por semana. Esse recurso é escasso e ele tem usos alternativos. Ela pode usar para produzir coco e peixe, né? Então, o que, que a gente viu? Para cada unidade que ela quer produzir a mais de coco, ela vai estar sacrificando 2 quilos de peixe, né? Para cada grama a mais de coco, 2 gramas a menos de peixe e assim por diante, né? Então, esse 2 aqui, tá? Esse termo aqui, que é a inclinação da nossa fronteira de possibilidade de produção, né? Ou é o coeficiente, né, da variável C, da variável quantidade produzida de coco, na equação que diz quanto eu posso produzir de coco. Isso aqui é o que a gente chama de taxa técnica de substituição. Entre de substituição entre coco e peixe, né? Peixe e coco, ou coco e peixe, como vocês preferirem, tá? Qual que é a unidade dessa taxa técnica de substituição, né? Então, se eu quero ficar com 6, se eu quero ficar com um peso em peixe, né? Então aqui vai ter, por exemplo, quilograma de peixe por quilograma de coco, tá? Ela é medida em quilograma ou grama de peixe, né? Unidade de peixe, se vocês quiserem, né? Por unidade de coco. Essa taxa técnica de substituição, ela pode ser interpretada como um custo de oportunidade. É o custo de oportunidade do que? Da produção de coco. Medido em peixe. Medido em unidades de peixe por unidade de coco, né? Ou quilogramas de peixe por quilograma de coco. Tá, então aqui está a nossa ideia do custo de oportunidade. Se a Maria quer produzir mais coco, ela vai ter que produzir menos peixe, né? E quanto peixe ela vai ter que produzir a menos? Bom, no nosso exemplo aqui, para cada quilo de coco que ela produz a mais, ela vai ter que sacrificar 2 quilos de peixe, né? Eu poderia ter um custo de oportunidade, né? Ao contrário, né? Eu poderia ter o custo de oportunidade. É, o custo de oportunidade. Oportunidade da produção de peixe medido em termos de quilogramas de coco, né, por quilograma de peixe produzido. Aqui vai ser o contrário, né? Cada quilograma, se eu isolasse essa equação aqui, né, isolando o C e não o F, eu ficaria com C igual a 3 menos F sobre 2 quilogramas, né? Isso quer dizer, para cada quilo a mais que eu vou produzir de coco, eu vou perder meio quilo de peixe, né? Esse custo, então, igual a meio quilograma de peixe por quilograma de coco.
Bom, mas isso significa simplesmente o seguinte: eu quero produzir mais coco, tudo bem, tenho que sacrificar a produção de peixe. Eu quero produzir mais peixe, tudo bem, tenho que sacrificar a produção de coco. Os economistas costumam descrever situações em que isso ocorre, quando para obter mais de uma finalidade eu tenho que abrir mão de outra finalidade. Chamo isso aqui de uma situação em que há um trade-off. Eu não conheço uma boa tradução para o português disso, então a gente vai usar o trade-off mesmo, né? Existe uma troca, né? Mas é uma troca para conseguir mais de um bem, eu preciso sacrificar do outro, para conseguir mais de um objetivo, eu preciso mais sacrificar alguma coisa do outro objetivo. Como que aparece esse custo de oportunidade no nosso gráfico, né? Bem, essa inclinação aqui, esse ângulo aqui, é a tangente desse ângulo aqui, né? Bom, isso aqui é um triângulo retângulo. Vou sinalizar o que eu estou marcando aqui, senão vocês não vão ver. Então, esse triângulo aqui, né, é um triângulo retângulo, né? A tangente desse ângulo aqui, ela é, deixa eu marcar isso daqui numa cor que apareça em azul, né? Tangente desse ângulo que eu marquei aqui em azul, né? Ela é igual, né, ao cateto oposto sobre a hipotenusa igual a 2. E isso aqui é exatamente, né, o custo de oportunidade do coco. Né? Em quilograma de peixe por quilograma de coco. Né? Se eu quisesse o custo de oportunidade do peixe, eu pegaria a tangente desse ângulo aqui, tá? A tangente desse ângulo aqui é o custo de oportunidade de peixe. Um quilograma de coco por quilograma de peixe. Ok? Bem, antes de avançar para o item B, né, do nosso exemplo, deixa eu só destacar mais uma coisa também, né, que eu vou chamar. Nós dissemos que a Maria produz, né, 50 gramas de coco por hora. Por hora que ela trabalha na produção de coco, é claro, né? Tá? Isso aqui, tá? É igual, né? Ou colocando dessa maneira, né? 50 gramas por hora de coco. Isso daqui a gente chama de produtividade do trabalho de Maria. Do trabalho de Maria na produção de coco, é claro. A mesma coisa eu posso fazer com peixe, né? Eu tenho 100 gramas, a Maria disse que produz 100 gramas de peixe por hora trabalhada. Então, 100 gramas de peixe por hora trabalhado é a produtividade do trabalho de Maria na produção de peixe. Produtividade do trabalho de Maria na produção de peixe. Uma coisa interessante, tá? É que
o custo de oportunidade da produção de coco é igual, tá, a razão entre a produtividade do trabalho de Maria na produção de peixe dividida pela produtividade do trabalho de Maria na produção de coco. E a mesma coisa vale, né, para calcular o custo de oportunidade da produção de peixe, né? O custo de oportunidade é igual à produtividade na produção de coco sobre o custo de oportunidade, sobre a produtividade na produção de peixe. Essa medida aqui em cima, né, o custo de oportunidade da produção de coco vai ser, portanto, né, 100 sobre 50. Vai ficar espremidinho aqui, mas eu vou marcar aqui, né, que é igual a 2, tá? E o custo de oportunidade da produção de peixe vai ser 50 sobre 100, que é igual a meio, né? Então, né, só sabendo a produtividade eu já poderia dizer isso, né, sem ter que achar as equações e tudo mais, né? O exercício diz o seguinte: Maria precisa, em uma hora, produz 50 gramas de coco, em uma hora 100 gramas de peixe. Então, o custo de oportunidade de produzir coco é de 100 sobre 50, 2 gramas de coco de peixe por grama de coco produzida. O custo de oportunidade de produzir peixe é 50 sobre 100, meio grama de, de, de coco por grama de peixe produzida. Muito bem. Voltemos então ao enunciado do nosso exemplo, né? O item B pergunta quanto que Maria, né, deve produzir de cada bem, quantas horas ela deve trabalhar, se ela quiser dedicar, né, consumir a mesma quantidade de coco e de peixe. Bom, a gente pode responder isso de diversas maneiras. A gente pode achar a resposta disso olhando o nosso gráfico, tá? E a nossa tabela, e aqui na nossa tabela a gente deu sorte que a gente escolheu aqui, fez variar o número de horas trabalhadas, de tal maneira que em uma das linhas eu estou produzindo exatamente a mesma quantidade de coco e de peixe, nessa linha aqui, né? Então, portanto, nessa linha aqui, eu vou dar um highlight aqui, né? Tá? Então, nesse ponto aqui, tá? Eu estou produzindo as mesmas quantidades de coco e de peixe, nessa região aqui, nessa linha aqui, né? Uma, duas, três, quatro, quinta linha, tá? E isso corresponde, né, em termos de horas, da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha, que eu vou trabalhar, que a Maria deve trabalhar 40 horas produzindo coco e 20 horas produzindo peixe. E ela vai poder consumir 2 quilos de coco e de peixe por semana. Uma outra forma de resolver, né,
essa questão seria graficamente, tá? Eu posso partir do nosso gráfico aqui e desenhar uma linha reta. Eu vou desenhar ela pontilhada, tá? Uma linha reta com inclinação, uma linha reta com inclinação de 45 graus. Perdão. Agora sim, né? Uma linha reta com inclinação de 45 graus, né? E perceber, tá? O que é essa linha reta com inclinação de 45 graus diz? Deixa eu desenhar ela de novo, porque para ter um espaçozinho para dizer o que ela significa, né? Aqui está a nossa linha reta de 45 graus, tá? O que significa essa linha reta de 45 graus? Bom, ela significa que ela é o conjunto dos pontos em que o que eu estou medindo no eixo vertical, que é a quantidade de peixe, é igual ao que eu estou medindo no eixo horizontal, né? A linha reta de 45 graus é o gráfico da função identidade, né? Falando matematicamente. Então, no cruzamento dessa linha reta com a fronteira de possibilidades de produção, eu tenho, tá, o máximo que a Maria pode produzir de coco e peixe se ela quiser produzir exatamente as mesmas quantidades de coco e de peixe. E daqui eu derivo efetivamente, né, que ela vai produzir 2 unidades de coco e 2 unidades de peixe, né? Para calcular o número de horas que eu preciso para produzir coco e peixe, eu vou voltar, né, ao enunciado que diz: eu preciso, para cada 50 gramas de peixe eu preciso para cada 50 gramas de coco eu preciso de 1 hora de trabalho. Então, para produzir 2.000 gramas de coco, eu vou precisar de 40 horas de trabalho. Para cada 100 gramas de peixe, eu preciso de 1 hora de trabalho. Para produzir 2.000 gramas de peixe, eu vou precisar de 20 horas de trabalho, né? Eu poderia resolver dessa maneira e poderia usar também a nossa equação, tá? Então, deixa eu só colocar aqui no final, deixa eu abrir uma nova página. E nessa página, então, vamos responder, né, a nossa pergunta, tá? Aqui é o nosso item B, né, do nosso enunciado. Daí a gente vai responder a nossa pergunta. A gente já achou a resposta olhando a tabela, olhando o gráfico, mas vamos também achar a resposta, tá? Olhando, tá, a nossa equação, né? Nós chegamos a uma equação em que, né, a gente viu que a quantidade produzida de peixe em quilogramas é 6 menos 2C. Né? Então, eu vou montar um sistema de 2 equações, 2 incógnitas. A primeira equação é a equação da nossa fronteira de possibilidade de produção, F igual a 6 menos 2C. E a segunda equação é o que a Maria quer. Ela quer que F seja igual a C. Né? Então, se eu combinar essas 2 equações, eu posso substituir o C da primeira equação por F, né? E eu fico com F igual a 6 menos 2F, passando o 2 para o outro lado, 3F igual a 6, F igual a 2 kg, né? Substituindo na segunda equação, eu chego a C igual também a 2 kg. Para achar o número de horas trabalhadas, eu vou usar, né, que F é igual a produtividade da Maria na produção de peixe, que era 100 vezes HF. Então, é a produtividade da Maria na produção de peixe, que era 100, vezes o número de horas trabalhadas na produção de peixe, que é HF, né? Como eu sei que F igual a 2, eu vou ter que 2... só que aqui o 2 era 2 kg. Então, 2.000 gramas, né, igual a 100 vezes HF. HF igual a 2.000 sobre 100 igual a 20, né? E a mesma coisa, né? C igual a 50. 50 o que é? É a produtividade da Maria na produção de coco. Quando eu multiplico isso pelo número de horas trabalhadas na produção de coco, eu tenho o total produzido de coco. Como a gente
chegou à conclusão que ela vai produzir 2 quilos de coco, ou seja, 2.000 gramas de coco, então eu vou ter 2.000 igual a 50 vezes HC, tá? Dividindo, né, 2.000 por 50, eu obtenho HC igual a 40. Essa forma de resolver aqui, ela é conveniente, por quê? Porque aqui a gente não precisa ter a sorte, né, de montar a tabela certa, né? E também aqui a gente não precisa ler corretamente o gráfico, né? Onde está o ponto de intersecção da linha de 45 graus com a nossa fronteira de possibilidade de produção, né? Aqui a gente resolve chega ao nosso resultado de uma maneira exata, né? Por isso muitas vezes os economistas preferem trabalhar, né, na forma de usando equações, tá? Embora sempre, né, a gente gosta de ilustrar os nossos resultados usando gráficos e por vezes tabelas. Bem, agora vamos considerar um exemplo, tá? Que é uma extensão do primeiro exemplo. Então vamos considerar que continua existindo a Maria, ela ainda tem as mesmas produtividades, tá? Ou seja, 50 gramas de coco por hora trabalhada, 100 gramas de peixe por hora trabalhada, mas ela descobre que na ilha em que ela vive, isoladamente até então, existe uma outra pessoa, o João. Tá? O João também trabalha 60 horas por semana, mas ele tem produtividades diferentes. Ele produz 100 gramas de coco por hora trabalhada, ou 50 gramas de peixe. Né? Para cada hora que ele dedica à produção de coco, ele obtém 100 gramas, para cada hora que ele dedica à produção de peixe, ele obtém 50 gramas de peixe. Tá? Então, o exemplo pede para a gente montar uma tabela, desenhar o gráfico e encontrar a equação da fronteira de possibilidades de produção do João. Tá? Ou seja, fazer o mesmo exercício que a gente fez com a Maria. Né? O item B repete a Maria. Se João deseja consumir quantidades iguais de peixe e de coco, quantas horas ele deve dedicar à produção de cada um desses bens e quanto ele irá consumir desses bens. Tá? Mesma coisa que a gente fez com a Maria, só as produtividades agora são diferentes. O que é interessante desse exemplo é o item C. Então agora João e Maria descobriram que os dois existem, tá? Suponha que eles não estão querendo mais nenhuma interação, mas talvez aproveitar o fato de que o João é melhor aparentemente para produzir coco e a Maria é melhor aparentemente para produzir peixe. Né? E ele pergunta o seguinte: suponha que eles aceitem, né, o seguinte acordo, eles estão dispostos a trocar 1 kg de coco por 1 kg de peixe. Né? Então, se a Maria produzir 1 kg de peixe e der para o João dá em troca para a Maria 1 kg de coco. Né? Vai haver uma espécie de comércio, um comércio sem moeda, né? A gente chama isso aqui de escambo, né? Eles vão poder trocar esses dois bens e a gente pergunta, nesse contexto, o que cada um desses agentes, né, o João e a Maria, vão escolher produzir, qual que vai ser a decisão de produção desses dois agentes, né? E ele pergunta também, com essas decisões, né, quanto que eles vão trocar dos bens e quanto que eles vão consumir de cada um dos bens, né, ao final da história. Então vamos começar resolvendo esse exemplo, né, começando, né, com os itens A e B, que são exatamente iguais ao que a gente fez com a Maria, só os parâmetros que mudam, a gente resolve eles rapidinho. Então vamos lá, o item A, né, que a gente pode novamente dividir em 3 partes. A primeira parte é a construção da tabela. A gente pode montar uma tabela auxiliar, né, horas dedicadas à produção de coco ou peixe. Isso aqui agora são as horas dedicadas pelo João, né, à produção de coco ou de peixe, tá? Então vamos lembrando lá que o João ele produz 100 gramas de coco por hora trabalhada em coco, né? E 50 gramas por hora trabalhada em peixe, né? Deixa eu montar a tabela com as mesmas colunas que a gente montou para Maria, que eu tinha esquecido. Eu coloquei primeiro coco e depois peixe. Então acho que a gente está de uma maneira tá equivalente aqui, né? Então o João pode não
trabalhar nada na produção de coco, sobram 60 horas para produzir peixe. Ele pode trabalhar 10 horas na produção do coco, sobram 50 horas para produzir peixe, 20, 40, 30, 30, 40, 20, 50, 10 e 60, 0, né? Ok? Então aqui está a nossa tabela de horas trabalhadas. Vamos montar aqui a tabela de produção efetivamente, né? De coco e de peixe. Vamos colocar a produção em gramas, como a gente havia feito com a Maria, tá? Então, se eu vou pegar, ele tem uma produtividade de 100 gramas de coco por hora trabalhada, né? Então eu vou pegar as horas trabalhadas em coco e multiplicar por 100 para obter, né, a produção de coco. Vou pegar as horas trabalhadas na produção de peixe e multiplicar por 50, que é a produtividade do João na produção de peixe, né, para obter então a produção que o João obtém de peixe. Então aqui eu vou multiplicando esses números da coluna de coco por 100, eu vou obter 0, 1000, 2000, 3000, 1000, né? São 3 zeros aqui, deixa eu desenhar mais bonitinho. 2000, 3000, 4000, 5000. E se ele dedicar 60 horas para produzir coco, ele vai ter 6 quilos de coco produzido, 6.000 gramas de coco produzidas, né? E peixe, se eu pegar aqui as horas trabalhadas no peixe, eu vou multiplicar por 50 e obter as quantidades que ele consegue produzir de peixe, quando não está interagindo com a Maria, né? Se ele trabalhar 60 horas na produção de peixe, 60 vezes 5 vezes 50 dá 3.000, né? Se ele trabalhar 50 horas, ele vai obter 2.500 gramas. Se ele trabalhar 40 horas, 2.000 gramas. Né? E, na verdade, esses números aqui estão caindo de 500 em 500 gramas. E aqui está a tabela de produção, né, do João. Tá? A gente pode representar esses dados graficamente. Eu vou precisar de uma nova página. E aqui está, eu já abri uma página e montei aqui, né, os eixos do nosso gráfico. No eixo horizontal vou medir a quantidade produzida de coco por João, né? No eixo vertical a quantidade produzida de peixe. Estou usando a mesma escala, né, que a gente usou para Maria. Eu estou medindo em quilogramas por semana. Tá? E vamos só então marcar os pontos da nossa tabela, né? Então na nossa tabela eu estou vendo que a cada 2 quilos de coco que eu produzo a mais, se eu não quiser produzir nada de coco, eu vou poder produzir 3 quilos de peixe. Então vamos lá, né? 0 de coco, 3 quilos de peixe. Isso daqui vai ser um ponto do meu gráfico, né? Se eu quiser produzir, vou pegar um outro ponto aqui. Se eu quiser produzir 2 quilos de coco, eu vou poder produzir 2 quilos de peixe, 2 quilos de peixe, 2 quilos de coco. Esse é o segundo ponto. Se eu quiser produzir 4 quilos de coco, 1 quilo de peixe, 4 e 1. Né? E se eu quiser produzir 6 quilos de coco, eu vou produzir 0 de peixe. E unindo todos esses pontos aqui por uma linha reta, a gente obtém a fronteira de possibilidades de produção do João.
aqui está a fronteira de possibilidades de produção do... Vamos agora encontrar a equação da fronteira de possibilidade de produção do João, tá? E para isso eu vou definir, tá? Vou usar algumas letrinhas, né, para dar nome, né, aos bois, tá? Vamos chamar de HC, H maiúsculo para diferenciar do H minúsculo, que são as horas que a Maria trabalha na produção de coco. Eu vou chamar de H maiúsculo C, tá? As horas que o João trabalha na produção de coco, tá? E vamos chamar também de HF, tá? As horas que o João trabalha na produção de peixe, né? Ok? Vamos chamar de C maiúsculo o total produzido pelo João de coco e F maiúsculo o total produzido pelo João de peixe, né? Então, C maiúsculo e F maiúsculo são as produções de coco e de peixe, né, do João, respectivamente, tá? Bom, a gente tem algumas informações. A gente sabe que HC mais HF tem que ser igual a 60, por quê? Porque o João trabalha 60 horas, né? E a gente sabe que a produção de coco do João vai ser a produtividade dele na produção de coco, 100 gramas por hora, vezes o total de horas que ele trabalha na produção de coco. A gente sabe que a produção de peixe do João vai ser a produtividade dele na produção de peixe, né? 50 gramas por hora, vezes as horas que ele trabalha na produção de peixe, tá? Da primeira equação, eu vou derivar que HC vai ser igual a C sobre 100. Da segunda equação, eu tiro HF igual a F sobre 50. Jogando essas duas equações na primeira, a gente chega a C sobre 100 mais F sobre 50 igual a 60. Resolvendo para F, a gente chega a F igual a 3.000 menos C sobre 2. Tá? Essa aqui, então, é a equação da fronteira de possibilidade de produção, né? É expressa quando F e C estão expressos em gramas por semana, né? Se eu quiser expressar F e C em quilogramas por semana, bom, eu vou ter F igual a 3 menos C sobre 2, né? C sobre 2, de fato, é o custo de oportunidade, né, da produção do coco. Para cada quilo de coco que eu produzo a mais, eu perco meio quilo de peixe. Então, como eu vou falar dos custos de oportunidade, vamos só deixar isso bem claro, né? Então, quais são os custos de oportunidade para o João, né? Custos de oportunidade para João. Na produção de coco. Na produção de coco. Bom, vai ser a produtividade do João na produção de peixe, que é 50, sobre a produtividade do João na produção de coco, que é 100, que vai ser igual a meio, né? Meio quilograma de peixe por quilograma de coco produzido. Para cada quilograma de coco produzido, eu sacrifico meio quilograma de coco, né? E na produção de peixe, o custo de oportunidade do João vai ser a produtividade do João na produção de coco sobre a produtividade do João na produção de peixe, que vai ser igual a 2 quilogramas de coco por quilograma de peixe. Ok? Bom, então encontramos, mas o importante é que a gente encontrou aqui, né, a fórmula da fronteira de possibilidade de produção, tá?
tanto expressa em gramas por semana quanto em quilogramas por semana. Bem, então com isso a gente respondeu o item A do nosso exemplo 2. Vamos olhar agora para o item B, né? Se João deseja consumir quantidades iguais de peixe e de coco, quantas horas ele deve dedicar à produção de cada bem e quanto ele irá consumir desses bens? Então, no caso da Maria, a gente olhou a solução olhando tabela, olhando gráfico, olhando equação. No João, vamos olhar resolver só usando equação, né? Que é a solução mais geral e que dá o resultado sempre preciso, né? Então vamos lá. Então esse daqui é o nosso item B. E o que a gente achou no item A? Né? Que, né, a fronteira de possibilidades de produção era a quantidade produzida de peixe é igual a 3 quilos por semana, menos a quantidade produzida de coco em quilos por semana, dividido por 2. Né? E o que ele fala João quer que a quantidade de peixe seja igual à quantidade de coco, F igual a C. Né? Então, substituindo a segunda equação na primeira, eu vou chegar a F igual a 3 menos F sobre 2, multiplico por 2 dos dois lados, passo o F para lá, né? O F que tá, esse F eu passo para o outro lado, e eu vou ficar com 3F igual a 6, que dá F igual a 2. 2 o quê? 2 quilos por semana. Né? Como a segunda equação diz que F e C vão ser iguais, né? E a gente já resolveu o sistema das duas equações, eu posso concluir que C também vai ser igual a 2 quilos de coco por semana. Quantas horas eu vou trabalhar na produção de coco? Na verdade, o João vai trabalhar na produção de coco. Bom, eu sei que a produtividade do trabalho dele na produção de coco, né, que é 100 gramas por hora trabalhada, vezes o número de horas trabalhadas, deve ser igual, né, à quantidade produzida de coco, que é 2 quilos ou 2.000 gramas, HC, vai ser igual a 20. Né? Da mesma maneira, a produtividade dele na produção de peixe, né, que é 50 gramas, vezes o número de horas trabalhadas na produção de peixe, tem que ser igual a 2 quilos, 2.000 gramas. Então eu vou ter HF igual a 40. Então eu tenho, né, quando João e Maria estão isolados, ambos vão consumir 2 quilos de coco e 2 quilos de peixe por semana. Né? Só que a Maria vai trabalhar 40 horas para produzir coco e 20 horas para produzir peixe, e o João vai fazer o contrário, 40 horas por semana para produzir peixe e 20 horas para produzir coco. A questão interessante, efetivamente, desse exemplo, né, é o item 3 desse exemplo. Né? O item 3 pergunta o seguinte: caso Maria e João concordem em trocar sua produção de coco e de peixe na razão de 1 kg de coco por quilograma de peixe, quanto Maria irá produzir de cada bem? E João? Quais serão as quantidades trocadas dos dois bens e quanto João e Maria irão consumir de cada bem? Bom, o que acontece aqui é que os dois agentes agora eles têm duas formas de conseguir obter tanto peixe quanto coco. Eu posso obter peixe produzindo peixe, ou eu posso obter o peixe produzindo coco, oferecendo coco para o outro agente e recebendo peixe em troca. Né? E posso fazer a mesma coisa com coco. Eu posso obter coco produzindo coco, ou posso obter o coco produzindo peixe, oferecendo peixe para outro agente e recebendo coco em troca. A pergunta é, para cada um dos dois, para João e para Maria, qual a alternativa, o que é mais vantajoso? Né? O que é mais vantajoso fazer? É vantajoso produzir coco, peixe, produzir os dois, produzir coco para trocar por peixe, produzir peixe para trocar por coco. Então vamos fazer essa pergunta, né, para os dois, para cada um dos agentes em particular, tá? Então vamos começar com a Maria e vamos nos perguntar, né, qual que é o custo
de obtenção de 1 kg de coco, tá? Para Maria, tá? Bom, na verdade agora eu tenho dois custos, né? Eu posso obter 1 kg de coco via produção, ou 1 kg de coco via troca. Bom, nós já vimos, né, que o custo de oportunidade da produção de coco para Maria, está lá em cima. O custo de oportunidade da produção de coco para Maria corresponde a 2 quilos de peixe, né? Então, cada quilo de coco que ela produz a mais, ela tem que sacrificar 2 quilos de peixe. Então, o custo de obter 1 kg de coco via produção é 2 quilos de peixe. Vamos colocar aqui 2 quilos de peixe por quilo de coco. Via troca, eles combinaram que iam trocar 1 kg por 1 kg. Então, custa para Maria obter coco via troca 1 kg de peixe por quilograma de coco. Isso quer dizer o seguinte: a Maria ela vai querer o coco que ela vai consumir é mais vantajoso para ela que ela obtenha trocando peixe por coco, oferecendo peixe para o João e recebendo coco em troca, né? Por quê? Porque ela tem um custo de oportunidade de produzir coco que são 2 quilos de peixe para cada quilo de coco que ela quer obter. Se ela trocar, ela só precisa sacrificar 1 kg de peixe para cada quilo de coco que ela quer obter. Então Maria deseja oferecer peixe em troca de coco. E de fato, como esse custo de oportunidade, né, essa taxa técnica de substituição é constante, a Maria, na verdade, ela vai querer produzir só peixe, né, e obter o coco que ela quer consumir trocando com o João. Vamos ver se essa intenção da Maria é compatível com a intenção do João. Então vamos ver para o João qual que é o custo de obtenção agora de 1 kg de peixe, né, ou do peixe, né, de peixe, tá? Para o João. Tá? Então, via produção, o que a gente viu? O João, ele, ao produzir 1 kg de peixe, tá lá em cima, né? A gente viu agora há pouco, tá? Ao produzir 1 kg, aqui, né? Ao produzir 1 kg a mais de peixe, ele sacrifica 2 quilos de coco, né? Então, o custo de oportunidade de obter peixe através da produção é que a cada quilo de peixe que ele produz, ele tem que produzir 2 quilos a menos de coco, né? Então a gente pode dizer que esse custo aqui é 2 quilos de coco por quilograma de peixe. E via troca, qual que é o custo? Bom, eles acordaram que iam trocar, né, 1 kg de coco por 1 kg de peixe, né? Então vai ser 1 kg de coco por 1 kg de peixe. Isso quer dizer o seguinte: o que a gente pode concluir disso aqui? A gente pode concluir que Maria quer produzir apenas coco
apenas peixe, né? E trocar peixe por coco com o João. E o João quer fazer o contrário, o João quer produzir apenas coco e oferecer coco em troca de peixe para Maria. Então o que vai acontecer? A Maria vai se especializar na produção de peixe, né? Quantos quilos de peixe ela consegue produzir em uma semana, né? Maria seis quilos de peixe ela consegue produzir. O que ela vai fazer? Ela quer assumindo que ela queira consumir a mesma quantidade de peixe de coco, né? Então ela vai produzir 6 kg de peixe, né? E ofertar para João 3 kg de peixe esperando receber em troca, né? Ou para receber em troca 3 kg de coco. Bom, mas isso é o que a Maria quer fazer. Isso é compatível com o que o João quer fazer? Bom, o João vai quer produzir apenas coco, né? Então, João irá produzir. Quanto que ele consegue produzir de coco? Se ele produzir apenas coco, nós vimos, ele consegue produzir 6 quilos, né? Isso aqui é por semana, né? Quilogramas por semana de coco e ofertar a Maria 3 quilogramas de coco para receber em troca 3 quilogramas de peixe. Bem, então o que está acontecendo? Os planos são efetivamente compatíveis, né? A Maria, ela quer ofertar 3 quilos de peixe e receber em troca 3 quilos de coco. O João quer ofertar 3 quilos de coco, que é o que a Maria quer receber, né? E receber em troca 3 quilos de peixe, que é o que a Maria está disposta a ofertar, né? O resultado final, né? Como resultado, tá? Qual que vai ser o consumo dos nossos moradores da nossa ilha? Vai ser o seguinte: Maria e João, coco e peixe. Ela vai consumir 3 quilos de coco e 3 quilos de peixe. João vai consumir 3 quilos de coco, 3 quilos de peixe.
Então, depois que os dois se encontraram, resolveram acordar um tipo de troca, cada um se especializou naquilo que faz melhor, e o resultado é que Maria e João agora conseguem consumir 3 quilos de coco e 3 quilos de peixe cada um. Quanto eles consumiam antes? Bom, antes eles consumiam 2 quilos de peixe e de coco cada um. É só comparar com o resultado quando a gente resolveu o problema de cada um isoladamente, né? Isso quer dizer que depois que eles se encontraram e concordaram em fazer essa troca, né? O João ele dá coco para Maria, a Maria dá peixe em troca. O que aconteceu é que os dois puderam consumir 50% a mais do que eles consumiam antes, né? Nós dizemos nesse nosso exemplo que a Maria tem vantagens absolutas na produção de peixe, ou se vocês quiserem, né, ela é mais produtiva, né, na produção de peixe, e o João tem vantagens absolutas na produção de coco, é mais produtivo na produção de coco. Bem, o que aconteceu nessa nossa história que a gente está contando aqui? Aconteceu que antes a Maria ela vivia isolada, o João vivia isolado, e eles tinham que produzir tudo o que consumiam. Quando eles se encontram, eles podem fazer aquilo que a gente chama de distribuição, divisão do trabalho, né? Cada um faz o que faz melhor. A divisão do trabalho é uma coisa constante na história da humanidade, né? Ela surge, a gente tem evidência de que ela sempre existiu, ela existe até em outros animais que não o ser humano, e a gente vê divisão do trabalho em sociedades tribais, né? Algumas pessoas se dedicam, né, ao cultivo das raízes e dos grãos consumidos por essas sociedades, outras se dedicam à caça, algumas pessoas se dedicam à elaboração de vestuário, outras à elaboração de cestos, outras à elaboração de armas, né, arco, flecha, enfim, o que é usado na caça. E essa divisão ela é comum, né? Uma coisa que esse exemplo coloca é que essa divisão, no nosso exemplo, ela não surgiu de uma divisão planejada, de algum tipo de coordenação ou de algum tipo de tradição que determinava quem fazia o quê, né? Ela surgiu simplesmente das duas pessoas terem se encontrado e concordaram em trocar coco e peixe na razão de 1 quilo de coco para 1 quilo de peixe. Daí cada um, isoladamente, dada essa razão de troca, ele passou a decidir quanto quer produzir de cada bem e quanto quer obter do outro bem, né? Fazendo troca com outro agente dessa economia. Quem sinalizou essa ideia, né, fortemente no século XVIII, ou seja, há muito tempo atrás, né? Adam Smith ele nasceu na década de 1720, eu não me lembro exatamente 1720 e quanto, e morreu antes do final do século XVIII, tá? Antes de 1800. E ele é um filósofo moral da época, dessa época, e é considerado, né, como o pai da economia, um dos grandes autores na história do pensamento econômico. E uma coisa que o Adam Smith viu fortemente é que o comércio, né, que de fato, o que consiste o comércio? Né? As pessoas trocam bens que têm em excesso por bens dos quais necessitam, às vezes fazem essa troca diretamente, como é o caso do nosso exemplo, às vezes indiretamente, né? Trocam por dinheiro e usam o dinheiro para comprar bens que eles produziram pouco ou não produziram, né? O Adam Smith ele percebe que o comércio é uma forma de implementar a divisão do trabalho entre seres humanos. Ele observa que o comércio ele aprofunda a divisão do trabalho, né, para um grau de complexidade muito maior do que a gente deveria esperar em uma sociedade tribal ou mesmo em uma empresa, onde em um ambiente organizado, né, como em uma empresa, onde o trabalho é planejado e dividido de acordo com tarefas e pessoas que vão executar essas tarefas. O Adam Smith fala o seguinte: olha, no mundo, já no século XVIII e mais ainda hoje, né, o que acontece é que grande parte daquilo que a gente consome é produzido por tanta gente em tantos países que não seria impossível, né, reproduzir esse planejamento de produção, tá, no nível de organização planejada, né? E o que chama a atenção dele, então, é que o comércio, para Adam Smith, é um mecanismo de aprofundamento da divisão do trabalho. Ele vai aprofundar a divisão mundial do trabalho, na verdade,
e com isso fazer com que ganhos como os desse exemplo possam ser explorados. Então ele acredita que o comércio é um dos motores, né, do desenvolvimento dos sistemas econômicos. Bem, seguindo na tradição fundada por Adam Smith, um outro economista inglês muito importante chamado David Ricardo, talvez esse vocês não tenham ouvido falar, porque ele é muito importante para a história do pensamento econômico, mas digamos assim, de uma maneira geral, filosofia, ele não tem contribuições tão relevantes. Mas na história do pensamento econômico é um dos autores mais importantes, né? E o Ricardo, ele concorda com o Adam Smith, né, que o comércio ele aumenta o nosso potencial produtivo, porque ele permite que cada um faça o que faz bem, e ele aprofunda ainda mais o argumento do Adam Smith, que ele diz o seguinte: olha, não é preciso que o João tenha vantagens comparativas na produção de coco, absoluta na produção de coco, e a Maria tenha vantagem absoluta na produção de peixe. Ou seja, não é preciso que o João seja mais produtivo absolutamente na produção de coco e a Maria seja mais produtiva na produção de peixe para que haja ganho do comércio entre o João e a Maria, haja ganho com trocas entre João e Maria. O Ricardo, ele fala o seguinte: o que é relevante aqui são as vantagens comparativas. Nós vamos falar dessas vantagens comparativas, mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo. O nosso vídeo a gente encerra aqui, tá? Então esse exemplo ele foi dado com a intenção, primeiro, é claro, de destacar, né, os nossos conceitos de custo de oportunidade. Eu tenho, no caso do João e a Maria, cada um tem um recurso escasso, que é o seu tempo, que tem que usar entre usos alternativos. Nós introduzimos, né, o conceito de fronteira de possibilidades de produção. Nós introduzimos uma possível medida de custos de oportunidade e nós vamos continuar trabalhando essas ideias no próximo vídeo, mas a gente está com pouco tempo, então eu paro por aqui. Tá? Antes de parar, vamos fazer um breve resumo das ideias que a gente viu nesse vídeo em particular. E antes de encerrar esse vídeo, vamos só dar uma revisadinha, né, nos principais tópicos que a gente viu. Tá? Então, nós começamos a falar que a economia tem a ver com recursos escassos, com usos alternativos, e que esses usos alternativos de recursos escassos resultam em existência de trade-offs e naquilo que a gente chamou de custo de oportunidade. Daí nós fizemos um exemplo, e nesse exemplo a gente usou esse exemplo para falar de fronteira de possibilidade de produção, tá? E de taxa técnica de substituição. Nós falamos do conceito de produtividade e falamos, né, do conceito de custo de oportunidade da produção de um bem em termos de outro bem, né? E que esse conceito ele é dado pela razão entre as produtividades desses bens, né? Por exemplo, o custo de oportunidade da produção do coco em termos de peixe é a produtividade do nosso agente na produção de peixe dividida pela produtividade desse agente na produção de coco. Daí nós enunciamos, né, uma ideia de que o comércio pode ser vantajoso para dois agentes quando um tem vantagem absoluta, ou seja, é mais produtivo na produção de um bem, e o outro tem vantagem absoluta, ou seja, é mais produtivo na produção do outro bem. Né? Nós vimos que, através de um exemplo, que os dois agentes podem se beneficiar quando cada um deles se especializa em produzir aquele bem no qual tem vantagem absoluta e depois eles trocam sua produção para poder obter o outro bem que eles deixaram de produzir. Né? Então eles vão obter um bem através da produção e outro bem através da troca. E é isso, né? Então, com isso a gente encerra esse nosso primeiro vídeo e no próximo vídeo a gente vai continuar explorando essa ideia de benefício da troca, mas já falando em um conceito que é o chamado conceito de vantagens comparativas, não mais vantagens absolutas. Até lá!